Hoje, nos aprofundaremos em um tema que intriga muitos crentes: as tatuagens, desde uma perspectiva bíblica. O que a Escritura realmente diz sobre esta forma de expressão artística? Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta, onde exploraremos os ensinamentos bíblicos, consideraremos diferentes pontos de vista e refletiremos sobre como podemos integrar a fé em nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo edificante e enriquecedor enquanto exploramos este tema juntos. Ao longo da história, as tatuagens têm sido objeto de diversos debates e opiniões na sociedade e, em particular, dentro da comunidade cristã. Desde sua associação com práticas pagãs até sua aceitação como expressões artísticas pessoais, as tatuagens têm sido um tema de interesse e controvérsia no contexto da fé. Mas além de simplesmente discutir a licitude ou ilicitude das tatuagens, exploraremos as implicações mais profundas por trás desta prática. Que significado têm as tatuagens no contexto de nossa relação com Deus e com os outros? Como podem as tatuagens ser uma expressão de nossa fé e nossa identidade como seguidores de Cristo? Em tempos passados, as tatuagens eram vistas como sinais de pertencimento a gangues ou experiências carcerárias. Hoje em dia, encontramos tatuagens em mães dos subúrbios, adolescentes góticos, estrelas do pop e até mesmo líderes religiosos. Segundo o Wall Street Journal, quase metade dos millennials confessam ter pelo menos uma tatuagem. Antes, tanto a igreja quanto a cultura dominante rejeitavam firmemente as tatuagens. No entanto, agora é quase comum ver um pastor na costa leste com um braço cheio de tinta. O que antes era um símbolo de rebeldia, agora se torna um tema de conversa fascinante. Mas o que diz a Bíblia sobre as tatuagens? O Antigo Testamento oferece uma orientação a esse respeito. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece cerca de 613 leis. Essas leis abrangem desde o sistema de sacrifícios e as responsabilidades sacerdotais até o estilo de vida e o governo do povo judeu. Em Levítico 19, versículo 28, Deus proíbe as tatuagens como uma forma de culto aos mortos, dizendo: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem façam tatuagens." No entanto, no versículo anterior, também se proíbe cortar os bordos da barba. Levítico 19, versículo 27. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos. Levítico 11, versículos 7 e 19. Regras que os cristãos hoje em dia geralmente não seguem. Há muitas leis que ainda seriam benéficas hoje em dia e, sem dúvida, todos os cristãos devem seguir os 10 mandamentos. No entanto, há outros mandamentos, como não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe, Êxodo 23, versículo 19, que eram específicos para as circunstâncias do Israel antigo. Então, como decidimos quais leis seguir em nossa vida? O que é hermenêutica? Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis em nossa interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar e aplicar a Bíblia em nossa vida atual. O Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos na Universidade Batista de Dallas, DBU, explica de maneira clara: a Bíblia está escrita para nós, não a nós. Esta ideia se desenvolve no livro Como Ler a Bíblia em toda a sua extensão, uma obra de grande valor. Os autores bíblicos foram inspirados para escrever mensagens que perdurariam ao longo dos séculos e milênios, mas não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos leva à importância de entender cuidadosamente o contexto da palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4, versículo 13, como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro, Deus tem o poder para fazer milagres e poderia permitir que eu vencesse LeBron James em uma partida de basquete 1 contra 1, mas esse não é a principal mensagem do versículo.
Se eu jogasse contra ele, perderia. O que está acontecendo? Será que Deus não me dá a força para fazer tudo o que quero? Kelly Edmiston oferece uma introdução útil à hermenêutica, usando Filipenses 4, versículo 13 como exemplo. No livro de Levítico, o povo de Deus acaba de ser libertado da opressão no Egito. Enquanto Moisés guiava Israel, Deus lhes deu leis para ajudá-los a construir uma identidade baseada em sua relação com ele. Algumas dessas leis, intencionalmente, afastavam os israelitas das práticas pagãs. Hoje em dia, os cristãos, como povo de Deus, com exceção dos judeus messiânicos, não seguimos uma dieta kosher, não evitamos misturar tecidos e, geralmente, raspamos as costeletas. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Existe um grande debate em torno da aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. Às vezes, o Novo Testamento permite especificamente certas mudanças, como quando Marcos escreve: assim, Jesus declarou limpos todos os alimentos. Marcos 7, versículo 19. Outras vezes, a Bíblia diz que estamos liberados das antigas leis judaicas e que já não precisamos seguir o sistema de sacrifícios. No entanto, Jesus continua condenando o adultério, indo ainda mais longe ao dizer que a luxúria é tão pecaminosa quanto o adultério. Mateus 5, versículos 27 a 29. A proibição das tatuagens no contexto bíblico nos leva a refletir sobre as razões por trás dessa instrução divina. Para compreender completamente o significado dessa proibição, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. No momento em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que viviam os israelitas estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam a modificação corporal, incluindo as tatuagens, como parte de rituais de adoração a deidades pagãs e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelos costumes e práticas pagãs que os rodeavam. Proibiu as tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e à separação do povo de Israel do mundo que o rodeava. Isso nos leva a perguntar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam de maneira igual a nós na sociedade contemporânea. À medida que refletimos sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás de nossos desejos de nos tatuarmos reflete uma reverência adequada por nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo, segundo as ensinanças bíblicas. Em última instância, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens na nossa sociedade contemporânea ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não está clara no idioma hebraico. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que, na verdade, é mais ambíguo. A palavra hebraica kaka também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que, em uma interpretação completamente literal, proibiria as tatuagens temporárias das crianças em feiras ou até mesmo escrever notas no dorso da mão. Existe um grande debate em torno da aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. No entanto, a maioria dos estudiosos hebreus concorda que kaka se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Naquela época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde. Mas essa provavelmente não é a principal razão pela qual o Antigo Testamento proíbe as tatuagens. Por que os israelitas não podiam se tatuar?
Como mencionado antes, muitas dessas leis tinham o propósito de separar os israelitas das culturas pagãs circundantes e ajudá-los a desaprender as costumes egípcias. Durante muitos anos, os comentaristas acreditaram que a proibição das tatuagens estava relacionada com a devida reverência à criação de Deus. Como apontaram os estudiosos luteranos do século XIX, Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch, Frederick Gardiner escreveu em 1876 que esta passagem proíbe profanar a dignidade humana em sua forma humana. Muitos comentaristas conservadores disseram que a lei que proíbe as tatuagens tem a ver com a violação de nossos corpos como criação boa de Deus. Embora sua posição seja compreensível, agora entendemos que essa lei provavelmente foi dada para proteger os israelitas de se associarem ao culto pagão e ajudá-los a se libertar de sua escravidão. Historicamente, parece que havia duas práticas principais relacionadas com as tatuagens durante esse período. Algumas tatuagens daquele tempo estavam relacionadas com a escravidão. Estudos recentes sustentam que as tatuagens eram utilizadas para marcar os escravos no Egito. Como Deus acabara de libertar os israelitas da escravidão, eles nunca deveriam se considerar escravos do Egito. Além disso, os rabinos judeus posteriormente associaram as tatuagens com a idolatria e o paganismo. James Smith apoia a ideia de que as tatuagens estavam vinculadas a práticas de adoração pagã, enquanto que Robert Jameson e outros acreditam que as tatuagens se associavam com a adoração de ídolos e eram um sinal de apostasia. Nesta leitura, parece que Levítico não proíbe todo tipo de tatuagem no contexto moderno, já que em nossa cultura as tatuagens não têm a mesma associação com a idolatria ou a escravidão. Portanto, uma boa interpretação hermenêutica mostra que o princípio subjacente a este mandamento não é violado com as tatuagens modernas. Mas antes de decidir se fazer uma tatuagem é bíblico ou não, há outras considerações que devemos ter em conta. Existem outros versículos bíblicos contra as tatuagens. Alguns cristãos acreditam que a marca da besta mencionada em Apocalipse 13, versículos 16 a 18, é uma espécie de tatuagem. No entanto, no capítulo seguinte, Apocalipse 14, versículo 1, disse que os 144 mil redimidos da terra têm o nome do Pai escrito na testa. Portanto, uma leitura literal poderia nos levar a concluir que os justos também terão tatuagens, inclusive no rosto. Há muitas maneiras de interpretar o Apocalipse, e embora seja possível que algum dia uma ordem mundial exija que as pessoas se tatuem o número 6, parece pouco provável que esse fosse o significado que João quis dar. Mesmo se isso fosse verdade, poderíamos nos tatuar qualquer outra coisa que não fosse o 666 e estaríamos bem. De qualquer forma, eu não recomendaria tatuagens do 666 por muitas razões. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 a 20, Paulo faz uma bela observação ao dizer que nossos corpos são templos. Acaso não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, quem está em vocês e ao qual receberam de parte de Deus? Vocês não são seus próprios donos, foram comprados por um preço. Portanto, honrem com seu corpo a Deus. Neste contexto, este trecho se refere à imoralidade sexual. No entanto, devemos refletir sobre este princípio que se aplica a muitas áreas de nossas vidas. Paulo está afirmando a importância de nossos corpos. Assim, creio que este princípio também se aplica às tatuagens. Uma aplicação adequada poderia ser: devemos glorificar a Deus com as tatuagens que decidamos fazer em nosso corpo. Embora novamente não esteja seguro de se Paulo se referia à aparência externa quando escreveu estas palavras. Se assim fosse, os templos estão muito decorados, muitas vezes com elaborados tapetes e pinturas. Então o trecho não parece proibir as tatuagens. Em Isaías 49, versículo 16, Deus diz: "Gravada te levo nas palmas de minhas mãos."
Isto é metafórico, mas continua demonstrando uma abertura à ideia da tatuagem. As tatuagens como marcas culturais, em um interessante artigo de Trevin Wax, em seu livro The Gospel Coalition, a coalizão do Evangelho, pergunta-se, são as tatuagens piores que o adultério? Este artigo considera a experiência de uns missionários na Tanzânia que se surpreenderam ao descobrir que seus estudantes cristãos estavam unanimemente de acordo em que seria pior que um pastor se fizesse tatuagens do que cometesse adultério. Por quê? Porque as tatuagens nessa cultura são associadas com bruxaria e espíritos malignos. E para eles mostram que esses espíritos malignos têm influência sobre a pessoa. Devemos levar muito a sério as opiniões de outros cristãos. Adoramos ao mesmo Deus que esses irmãos e irmãs tão sãos. De fato, tem razão ao dizer que a prática cultural da tatuagem nessa região limitaria muito seu testemunho e envergonharia indevidamente a igreja. Isso não quer dizer que a moralidade seja relativa às culturas, mas que, como cristãos, estamos chamados a cuidar de nosso testemunho. Diferentes contextos culturais requerem, às vezes, diferentes aplicações dos textos bíblicos e diferentes maneiras de viver as mesmas verdades eternas. Os cristãos podem manter marcas culturais e étnicas não pecaminosas. O Evangelho, a Boa Nova, é para judeus e gentios. Esta inclusão é um ponto teológico de enorme importância para Paulo. A carta à Igreja de Gálatas está escrita em grande parte para se dirigir aos cristãos judeus que adicionaram a lei judaica e as marcas étnicas como parte de sua conversão ao cristianismo. Paulo diz que isso é categoricamente falso. Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Perante vocês, Jesus Cristo crucificado foi claramente apresentado. Só quero saber de vocês. Receberam o Espírito pelas obras que a lei exige ou pela fé com que aceitaram a mensagem? Gálatas 3, versículo 1. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele escreve: já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 28. Ele também diz em 1 aos Coríntios 8, 9, que muitas dessas questões cinzentas, como se podemos comer carne que foi sacrificada a deuses pagãos, não deveriam nos dividir. Pelo menos a tatuagem deveria ser um desses temas. Obviamente, muitos temas são considerados abertamente pecaminosos na Bíblia, independentemente da cultura e de se prejudicaria nosso testemunho. Fazer uma tatuagem não parece ser uma dessas questões. Posso me tatuar se sou cristão? Se como crente você decide fazer uma tatuagem, certamente há alguns princípios orientadores sobre o que a Bíblia diz a respeito das tatuagens. Até a tatuagem com boa técnica que glorifique a Deus. Nossos corpos são templos, atue com extrema discrição e sabedoria. Dado que as tatuagens são permanentes, mais de 10% das pessoas se arrependem de terem se tatuado. Seja prudente ao decidir onde você faz a sua. As tatuagens ainda apresentam riscos para a saúde. O princípio por trás de não fazer tatuagens parece ser sua associação com a escravidão, a idolatria e o paganismo. No contexto atual, devemos garantir que o conteúdo de nossas tatuagens não esteja relacionado com esses temas. Se nos tatuamos porque idolatramos algo, isso seria um reflexo do pecado. Se a tatuagem se refere a algo do qual Deus nos libertou, não a faça. Gálatas 5, 1. Se prejudicará seu testemunho ou causará divisão, também deve evitá-la, especialmente se você vive em uma cultura que associa qualquer tatuagem com o paganismo. 1 aos Coríntios 8:13. Por fim, não devemos fazer tatuagens associadas ao paganismo, nem a nada que vá contra os ensinamentos de Cristo. A sabedoria, o Espírito Santo e a comunidade devem nos dar uma ideia dos matizes de cada situação. O que diz a Bíblia sobre fazer uma tatuagem? Em resumo,
Alguns cristãos podem argumentar que as leis levíticas contra as tatuagens estão lá porque Deus não quer que violemos nossos corpos naturais. Esta posição tem problemas e não explica bem o contexto. A pesquisa bíblica demonstrou que a proibição do Antigo Testamento contra as tatuagens estava provavelmente associada ao paganismo e à escravidão, o que ainda deveria orientar aqueles que buscam tatuagens sobre qual tatuagem específica fazer. No entanto, dado que no Ocidente as tatuagens já não se associam com esses pecados, os cristãos deveriam ser livres para fazer tatuagens bem pensadas e que honrem a Deus. São marcas culturais e expressões artísticas que podem ser redimidas e desfrutadas pelos cristãos sob o novo pacto. Como diz Paulo sobre os assuntos culturais que podem nos dividir, no entanto, não exercemos esse direito, mas suportamos tudo para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. 1 aos Coríntios 9, versículo 12. Ao chegar ao final desta exploração sobre as tatuagens, sob perspectiva bíblica, emerge uma verdade fundamental. A fé cristã não é estática, mas dinâmica e adaptável ao longo da história. As interpretações das Escrituras têm evoluído e se ajustado à medida que a sociedade e a cultura mudam. Nesse sentido, nossa compreensão das tatuagens e outras questões contemporâneas deve ser informada por um discernimento profundo e uma reflexão cuidadosa, arraigada nos princípios eternos do amor, da justiça e da graça de Deus. Uma lição que podemos extrair deste estudo é a importância de discernir com sabedoria e sensibilidade em todas nossas decisões, incluídas aquelas relacionadas com expressões pessoais, como as tatuagens. Através da oração, reflexão e consulta com a comunidade de fé, podemos buscar a guia do Espírito Santo para tomar decisões que reflitam nosso compromisso com Cristo e nosso chamado a glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Finalmente, lembremos que, além de nossas diferenças de opinião sobre questões como as tatuagens, somos chamados a nos amar mutuamente e a manter a unidade em Cristo. Que nossa exploração deste tema nos inspire a cultivar uma comunidade de fé inclusiva e compassiva, onde cada pessoa seja valorizada e respeitada como um filho ou filha amada de Deus, independentemente de suas escolhas pessoais ou aparência externa. Convido você a orar comigo. Querido Pai Celestial, nos reunimos hoje em Tua presença com corações cheios de gratidão e humildade. Agradecemos pelo Teu amor incondicional que nos envolve a todo momento, pela Tua graça que nos sustenta nos momentos de dificuldade e pela Tua luz que ilumina nosso caminho na escuridão. Pedimos que nos guies e nos fortaleças enquanto nos mergulhamos em Tua presença neste tempo de oração. Senhor, pedimos que derrames Teu Espírito Santo sobre nós enquanto nos unimos em oração. Que Teu Espírito nos encha de paz e consolo e que nos guie na compreensão de Tua vontade para nossas vidas. Permite-nos sentir Tua presença poderosa enquanto elevamos nossas petições e preocupações ante Ti, confiando em Tua sabedoria e amor perfeito para responder segundo Tua vontade. Pai Celestial, conheces os desejos de nossos corações e as necessidades daqueles que nos rodeiam. Pedimos que sejas nosso refúgio e nossa fortaleza em tempos de prova e que nos enchas de esperança e fé em meio aos desafios que enfrentamos. Que nossas palavras e pensamentos sejam agradáveis a Teus olhos e que nossas vidas reflitam Teu amor e Tua graça em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Agora tenho uma pergunta para você. Como abordou essa situação e que conclusões tirou dela em relação à sua relação com Deus? Compartilhar nossas experiências e estratégias pode ser uma fonte de apoio e crescimento pessoal. Anime-se a compartilhar seus pensamentos. Espero que tenha gostado do vídeo.
Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.